Olá, bem-vindos ao programa Brasil Seguro na IPTV. Eu sou Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, Defesa, Segurança e Inteligência da Escola de Segurança Multidimensional, Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados. O projeto Brasil Seguro é uma iniciativa do DSI e da IPTV e busca trazer a você, telespectador, toda semana uma temática associada ao grande assunto da segurança pública, da sua percepção de segurança, nos mais vários escopos que isso pode corresponder para a sociedade brasileira. A IPTV está disponível para aproximadamente 16 milhões de domicílios em todo o Brasil, alcança cerca de 50 milhões de telespectadores. Ela é transmitida pelo canal 579, banda KU, e o 23 da nova Parabolic Sky, no Instagram e no YouTube, www.iptv.com.br, @IPTVOficial. Nesta semana, nosso convidado é Alessandro Visacro, analista de segurança, analista de defesa, que tem uma longa trajetória, incluindo passagem por altos escalões do Exército Brasileiro, com temas ligados tanto à prática operacional quanto à estratégia, à análise militar, e que tem se dedicado, nos últimos anos, ao acompanhamento, à consultoria, à assessoria dos temas de segurança e defesa, e atuado como consultor, como palestrante e também produzido obras de grande interesse na área. O Alessandro Visacro é um colega do nosso DSI, tem participado do debate público sobre os temas correntes, os conflitos em curso no mundo, e hoje vai nos ajudar nessa análise da segurança multidimensional, todos os aspectos que afetam a percepção de segurança doméstica e internacional. Visacro, muito obrigado pela tua presença aqui no Brasil Seguro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço o convite. Estou ansioso pelo nosso bate-papo. Muito bem. Bom, você acompanha o andamento da conflituosidade no mundo, né? Dos níveis de tensão, dos embates que se dão entre estados nacionais, entre o que podemos dizer os outros atores do sistema internacional, crime organizado, as organizações ligadas a movimentos políticos, ideológicos, terroristas, enfim. Qual é a tua avaliação do estado de segurança no mundo hoje? Numa retrospectiva histórica, estamos melhor ou pior? O mundo hoje é um mundo de mais enfrentamento, mais confronto, ou é um mundo que tem instrumentos de regulação que permitem à população se sentir um pouco mais segura? O mundo vive um processo histórico de transição. O principal elemento o mais visível, não diria nem o principal, mas o mais visível é a contestação da hegemonia ocidental, né, sob a égide norte-americana. Então, aquilo que o próprio governo dos Estados Unidos rotula como potências revisionistas, China, Rússia, potências regionais como o Irã, a Índia, são países que demandam uma nova arquitetura de poder global, admitindo ou partindo do princípio que o nosso planeta acomoda múltiplos centros de poder. Então, isso é o mais visível. Mas eu acredito que exista algo mais profundo além disso. A Segunda Guerra Mundial, ela vai marcar o ápice, o término da Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização da Ásia e da África, vai marcar o ápice do sistema westfaliano, aquele sistema que surge em meados do século XVII, com o final da Guerra dos 30 anos. Esse sistema, ele, com a proliferação de novos estados, né, na Ásia e na África, como eu falei anteriormente, esse sistema ele vai atingir o seu ápice, mas a partir dali ele vai dar sinais de decomposição, de degradação, porque vão se multiplicar uma quantidade muito significativa de estados, mas estados que verdadeiramente não estavam em condições de
num primeiro momento, atender à sua finalidade. Finalidade como valor social do Estado, um dos elementos constitutivos do Estado moderno. Só fazer um corte para a nossa audiência acompanhar, quando você se refere a um sistema westfaliano, você mencionou o fim da Guerra dos 30 Anos, o Tratado de Westfália, a Paz de Westfália, que estabelece pela primeira vez limites, fronteiras, separações entre estados sobre os quais a soberania é absoluta. Isso. Até então nós tínhamos confusões de jurisdições, por assim dizer, de soberanias, confusões entre nações, entre igrejas, entre vários tipos de arranjos políticos, principados, monarquias, enfim, na Europa. E a partir da Paz de Westfália nós temos a definição de fronteiras e a separação dessas soberanias. Isso acontece em 1648, né? Então, daí em diante, temos um avanço paulatino desse conceito, soberania, fronteira, população, jurisdição, o conceito do Estado Nacional contemporâneo. Isso se avança pela Europa, vem para as Américas, como você bem frisou, depois da Segunda Guerra, com o processo de descolonização, da mesma maneira, África, Ásia, Caribe, Pacífico, enfim. E aí nós temos esse mapa, essa cartografia dos estados nacionais contemporâneos. Mas você bem frisou também que nem todos esses estados nacionais, com seus recortes soberanos, estavam aptos a cumprirem a função precípua do Estado, que é prover as condições básicas para que as suas populações encontrassem caminhos de prosperidade, de bem-estar, de pacificação. Foi aí que paramos. Desculpa. Exatamente. É porque quando a gente pega no estado medieval, até avançado já na Idade Moderna, né, meados do século XVII, uma nação estava dividida entre vários estados e um estado abrigava várias nações. Então, para que o arranjo político da Europa, né, a Europa muito fragmentada politicamente, identitariamente, para que aquele arranjo político pós-guerra funcionasse, tiveram que dar ao Estado algo que ele não tinha, que era soberania, que nada mais é do que o monopólio da força. Isso é muito importante a gente entender o que é soberania em termos práticos. É o monopólio da força dentro de fronteiras legalmente e formalmente reconhecidas no sistema internacional. O monopólio do uso legítimo da força, baseado no monopólio da produção normativa, das leis, né, e do monopólio também da moeda, né, que começava a aparecer como elemento central para o desenvolvimento dos sistemas econômicos ali, quando o capitalismo começa a tomar forma, né? Que exatamente então, o Estado tinha o poder de aplicar a força, né, a legítima força coercitiva, cobrar impostos e decretar leis, né? Então, esse sistema funcionou muito bem por 300 anos, entre o final da Guerra dos 30 Anos, em 1648, e o final da Segunda Guerra, em 1945. Só que quando esse sistema, que surgiu de uma necessidade concreta da Europa no pós-guerra dos 30 anos, e ele se expande como um ideal para nações que estavam adquirindo sua autonomia política no terceiro mundo, a gente vê a proliferação de estados falidos, estados em vias de falência, etc. Eu posso só falar novamente também. E muitos desses recortes geográficos dessas fronteiras foram estabelecidas pelos próprios colonizadores, sem seguirem uma lógica local da separação de etnias, de idiomas, de religiões, de, enfim, vínculos históricos, e o que causou uma série de situações de conflagração interna. Exato. E além desse estabelecimento de fronteiras artificiais, né, em que muitas vezes as fronteiras políticas não correspondiam com as fronteiras étnicas, não se respeitava o estado de maturação dessas sociedades para ter instituições sólidas, sofisticadas, etc. Então, e além disso, né, além dessa proliferação de estados falidos ou em vias de falência, estados débeis, a gente observa a ascensão de atores não estatais, contrariando a concepção básica desse sistema westfaliano, que se apoiava no ideal de uma ordem internacional centrada no protagonismo exclusivo do Estado-nação. Então, trazendo em miúdos, traduzindo de forma mais objetiva, se a gente olhar para o Partido de Deus, né, a organização xiita libanesa, o Hezbollah, ele adquire uma relevância maior na dinâmica internacional, na dinâmica do Oriente Médio, global, etc., do que o próprio governo formal sediado em Beirute. Então, nós vamos ter megas corporações, a gente vai ter indivíduos superpoderosos. Hoje,
muitas pessoas não sabem quem é o primeiro-ministro britânico, assento que já foi ocupado por Lloyd George, William Pitt, Margaret Thatcher, Winston Churchill, mas todo mundo conhece o Elon Musk. Se a gente pegar aquela corporação, a BlackRock, se ela fosse um país, ela seria a terceira maior economia do planeta, ficando só atrás dos Estados Unidos, da China. Ou seja, é uma mega corporação que não tem povo, território, soberania e finalidade, que são os 4 elementos constitutivos do Estado. Então, aliado a essa proliferação de Estados débeis, há uma assimetria muito grande de poder entre Estados, porque quando foi criado o sistema westphaliano, era justamente o equilíbrio de poder se tornou um imperativo da política europeia. Então, com essa assimetria que a gente observa de poderes no mundo hoje, e além disso, a ascensão de atores estatais, o que a gente observa é um processo de decomposição, ainda que parcial, do sistema westphaliano. Então, a gente precisa entender isso, porque quando a gente olha para as dinâmicas globais hoje, a gente fica muito centrado na transposição do eixo de poder do Atlântico Norte para a região do Indo-Pacífico. Isso realmente acontece, a contestação da hegemonia norte-americana realmente é um fato, etc., mas a gente precisa considerar que existe por trás disso um processo histórico maior. E eu acredito que seja importante, quando a gente fala isso de segurança, porque nós legamos desse sistema westphaliano uma concepção de segurança e defesa que se apoia na dicotomia entre segurança nacional e segurança pública. Porque uma das consequências do advento do Estado moderno, do Estado westphaliano, foi a separação entre segurança política externa e política interna. Até então, no Estado medieval, isso não era claro. Então, esse modelo, como eu falei, de segurança e defesa, que se apoia na dicotomia de segurança pública e segurança nacional, ele é uma estrutura conceitual que se apoia essencialmente nas capacidades coercitivas do Estado. Então, quando se fala em segurança nacional, a gente pensa em Forças Armadas, e quando se fala em segurança pública, a gente pensa nas instituições de segurança pública, ou seja, nas polícias. E o que a gente observa é que nesse processo de transformação, esse modelo já se mostra insuficiente. Nós temos demandas de segurança que perpassam todos, vamos dizer assim, o espectro de conflitualidade, ameaças que são simultaneamente ameaças ao cidadão, ameaças às instituições do Estado e ameaça à própria existência do Estado. E que esse modelo, ele não traz respostas. É por isso que a gente fala em segurança multidimensional, um conceito ainda embrionário que surgiu no âmbito da Organização dos Estados Americanos, mas que visa a entender a segurança de uma maneira sistêmica, como um conjunto de subsistemas que são interdependentes. Então, aquela concepção de a gente ter uma caixinha onde a gente coloca as questões de segurança nacional e uma outra caixinha onde a gente coloca as questões de segurança pública, elas não funcionam mais. Até para a gente ilustrar um pouco, se a gente pega alguns estados que são patrocinadores do terrorismo, alguns estados que são narco-estados, essa relação entre estados e redes de ilícitos transnacionais, o nexo crime-terror e temas afins, eles se desafiam muito claramente essa estrutura. Para tentar colocar de forma muito objetiva, trazendo um exemplo para a nossa realidade, quando a gente pega a questão do Rio de Janeiro, por exemplo, é um tipo de ameaça que é uma ameaça ao cidadão. Então, quando a gente observa lá o cidadão que tem uma barricada na frente da casa dele, é uma ameaça às garantias individuais, aos direitos fundamentais daquele cidadão. É uma ameaça às instituições do Estado, porque no dia, por exemplo, que tem uma eleição na sessão eleitoral, na escola que é convertida numa sessão eleitoral, está lá o mesário, está lá o representante do Tribunal Regional Eleitoral, está o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, mas na janela da escola está passando um indivíduo armado de fuzil. E, muito possivelmente, aquele cidadão vai votar em quem aquele indivíduo armado de fuzil determinou. Então, é uma ameaça às instituições de Estado também. E quando a gente observa o processo de territorialização desses nichos territoriais, a verdadeira construção de enclaves de micro-soberania, passa a ser uma ameaça à própria existência do Estado. Então, esse é um tipo de ameaça que, muito claramente, é simultaneamente uma ameaça aos cidadãos, às instituições do Estado e à existência do próprio Estado. E quando a gente vai tratar desse assunto, fica em um limbo muito obscuro entre aquilo que é
é função de polícia e aquilo que é função de forças armadas. É como se a gente só tivesse essas duas caixinhas para lidar com o problema. Então isso mostra, estou tentando dar esse exemplo para mostrar a insuficiência dessa estrutura conceitual a qual nós estamos presos hoje. Perfeito. Vamos retomar esse tema no próximo bloco. É um minuto só. Até já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro dessa semana com Alessandro Visacro, analista, especialista em segurança internacional, em segurança nacional e que tem, neste primeiro bloco do programa, desenvolvido o conceito da segurança multidimensional, trazendo para esse plano, para essa dicotomia entre o que é a segurança doméstica vis-à-vis a segurança externa, essa dimensão intersticial, essa dimensão difusa, que combina e confunde ambas e que acarreta a necessidade da revisão dos aparatos estatais para enfrentar o que é a ameaça à segurança num sentido mais amplo. Visacro, comentamos uma perspectiva histórica, fizemos uma compilação do que foi o desenvolvimento do conceito de soberania, para entendermos o estado da segurança no momento contemporâneo. Você trouxe um pouco até o caso do Brasil. Eu queria só lembrar que lá no século XVII, quando o conceito aparece de maneira material com a Paz de Westfália, talvez essa necessidade da separação entre o interno e o externo, entre o que era a soberania incontrastável dentro das fronteiras e a soberania relativa que levava ao enfrentamento entre soberanias ou a eventual guerra, ele se dá num contexto próprio, como nós comentávamos, quer dizer, havia a necessidade dessa divisão, até didática e clara, quer dizer, minha fronteira termina aqui, na margem desse rio, né, ou na cumeira aqui dessa cadeia de montanhas, para separar quem era quem e a quem pertencia àquela jurisdição e onde circulava aquela moeda, enfim. É interessante que naquele período da história moderna, havia já elementos transnacionais, né? Eu me refiro às corporações, tipo a Companhia das Índias, que faziam o comércio, a exploração de recursos das colônias e que tinham essa característica multinacional, transnacional e que não diria aproveitavam, mas cooperavam com estados nacionais no sentido de expandirem possibilidades de arrecadação de recursos e utilização de jurisdições e emprego das bandeiras das Forças Armadas daqueles países. Então, mas era vamos dizer, uma atuação específica. Passados os tempos e com a expansão tecnológica e a complexidade das relações humanas, econômicas, sociais, políticas, esses novos atores foram emergindo, ganhando proeminência no cenário internacional. Você mencionou as corporações contemporâneas, indivíduos, organizações ligadas aos ilícitos em geral, ao crime organizado, ao terror, movimentos políticos contestatórios não legalizados. E isso tudo nos traz a esse momento contemporâneo desta mescla entre a segurança externa, a segurança doméstica e eu diria, a disfuncionalidade de se separar, do ponto de vista da eficácia, o que é interno do que é externo, né? E muitas vezes, e no caso do Brasil, esta necessidade de se prover segurança à população, e não importa de onde venha, se vem da polícia, se vem do exército, a comunidade do Rio de Janeiro não quer saber se é GLO ou se é o BOP,
ela quer paz social. Isso ainda é algo em construção, eu diria que é um exercício muito complexo. Diversos países têm tentado fazer isso, quer dizer, negar esse assalto à soberania às organizações criminosas, mas o êxito ainda é muito relativo. Eu diria que ainda mais caminho a percorrer do que já foi percorrido. Na Colômbia isso não funcionou plenamente, no México também não. No Brasil nós também precisamos trabalhar bastante. Quais fórmulas nós podemos usar? Antes, deixa eu só reforçar isso que você falou. O sistema westphaliano, ele é uma concepção. Então, o próprio monopólio do uso da força pelo Estado sempre foi uma pretensão, né? Sempre foi um pretenso monopólio. E os próprios reis absolutistas nunca negaram, nunca hesitaram em recorrer a mercenários, a corsários e coisa desse tipo. O próprio sistema internacional, tendo como o Estado o protagonista exclusivo, também é um ideal, né? O ideal westphaliano. Mas realmente hoje, em função de uma série de fatores, o que a gente constata é uma degradação funcional nesse sistema, justamente porque esses atores têm adquirido capacidades, os impactos são diferentes. Por exemplo, banditismo sempre existiu ao longo de toda a história da humanidade, só que a complexidade, o alcance, as consequências não podem ser mais consideradas um ator coadjuvante ou secundário nessas dinâmicas securitárias. A tecnologia emancipou o banditismo global? Sim, de certa forma, sim. A tecnologia... Ela democratizou o acesso ao uso da força, o acesso a mecanismos de disrupção. Exatamente, sem dúvida alguma. Agora, indo na sua pergunta de forma mais objetiva, quando a gente fala em segurança pública e segurança nacional, essa estrutura conceitual ela é centrada nas capacidades coercitivas do Estado. Repito, é por isso que quando a gente fala em segurança nacional, a gente pensa essencialmente nas Forças Armadas, ou uma primazia das Forças Armadas na segurança nacional. É lógico que tem a base industrial de defesa, tem uma série de outros, o poder econômico, a capacidade de mobilização econômica do país, etc., mas a gente fala numa primazia do uso da força na mão do seu instrumento militar. E quando a gente fala em segurança pública, a gente pensa em polícia. Quando a gente fala em segurança multidimensional, a gente está falando na orquestração de capacidades coercitivas, mas também não coercitivas. E aí disponíveis não só no Estado, mas também na sociedade, para obter efeitos estratégicos decisivos nas dimensões física, humana e informacional. Então, qual é um dos problemas quando a gente fala, por exemplo, no enfrentamento ao banditismo? Eu prefiro usar o termo que cunhado por um ex-policial norte-americano chamado John Sullivan. Ele fala em insurgência criminal. Tem um cientista político colombiano, Vicente Torrijos, ele vai falar em insurgência terrorista criminal. Mas, enfim, é que quando a gente busca tratar desse tema, que hoje é a principal ameaça securitária na América Latina, né, do Rio Grande à Patagônia, a gente busca nessa estrutura conceitual antiga. Então, do México, se a gente pegar México, Equador, o próprio Brasil recentemente, na história recente, desde 94, né, a Operação Rio, ela vem empregando suas forças armadas quase que de forma recorrente em questões de segurança pública. O problema é que, como a gente só tem essas duas caixinhas, né, a caixinha da segurança pública e a caixinha da segurança nacional, o que a gente faz? A gente pega lá na caixinha da segurança pública os ativos, né, ou seja, o soldadinho, o helicópterozinho, o blindadozinho, e joga na caixa da segurança pública. A gente tira da caixa de segurança nacional. Então, isso não funcionou, não funciona no México, não funciona enquanto a gente insistir nisso, não vai funcionar. Então, acredito que a grande contribuição que a segurança multidimensional pode oferecer, e concordo integralmente, é um conceito recente que carece de muita maturação, mas ela parte do pressuposto que a gente precisa ter uma abordagem sistêmica. E nessa abordagem sistêmica não é só o Estado, é o Estado e a sociedade, e com suas capacidades coercitivas e não coercitivas. Então, a gente começa a tratar de questões que são extremamente complexas, transcendendo simplesmente a questão do uso da força. Que é uma variável que não pode fugir dessa equação. Então, não existe a utopia de que a gente vai tratar esse tipo de ameaça simplesmente com ação social, integração. Exatamente. Isso aí não vai ter que usar força, vai ter que demonstrar a capacidade de uso da força.
Então, não existe essa utopia. Mas também a gente não pode, o que acontece hoje em termos práticos, a despeito de qualquer abordagem teórica, conceitual, é que a gente fica preso, centrado tão somente nesse uso da força. Então a gente não vai além disso, a gente fica patinando. Então, eu reitero, eu acredito que o principal motivo pelo qual isso não funcionou e não tem funcionado, e se a gente insistir nisso não vai funcionar, é a gente ficar preso nesse modelo conceitual em que a gente tem as duas caixinhas de segurança pública e segurança nacional. Quer dizer, esses conceitos de guerra às drogas, né, que embute essa ideia do combate com emprego das Forças Armadas ou de doutrinas militares ao crime organizado transnacional. Isso está fadado a não ser sustentável. Ele pode combater aquele foco, eliminá-lo, extirpá-lo, mas o problema não é eliminado da sociedade. Eu sou muito reticente ao uso desse conceito guerra às drogas, porque guerra nada mais é do que política armada. E quando a gente observa, especificamente no caso do Brasil, o nosso maior problema é justamente a inexistência de uma política. Então, assim, eu acho que é errado a gente falar em qualquer política, incluindo uma política armada, quando trata no Brasil, que é um grande paradoxo. Por quê? Porque, no final das contas, você só vê, a gente consegue observar, vamos dizer assim, a militarização das polícias, porque quando a gente observa uma unidade como o BOP, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, duas excelentes unidades, duas unidades fantásticas, elas se parecem mais com unidades das Forças Armadas do que qualquer... De elite das Forças Armadas, do que qualquer SWAT norte-americana, o GIGN francês ou o GSG-9 alemão. Então, assim... E a gente, ao longo dessa história, desde a Operação Rio para cá, Operação Rio, Operação Abafa, Operação Arcanjo, Operação São Francisco, a gente vê tanques ou blindados nas favelas, a infantaria na favela. Então, assim, pode parecer um paradoxo, e acredito que seja de fato, mas o problema central é que é a ausência de política, seja uma política armada ou qualquer outra política. Esse é o grande problema. E uma política que ofereça uma abordagem sistêmica, multidimensional a esse problema tão sério. Em algum lugar isso deu certo? Essa doutrina, essa ideia foi aplicada? A gente poderia falar de alguns casos de contra-insurgência ao redor do planeta, mas acredito que as suas peculiaridades vão divergir significativamente das nossas idiosincrasias, das nossas peculiaridades. Eu concordo totalmente, quero até destacar isso, né? A situação da América Latina, do hemisfério americano, é muito diferente, específica, muito típica, e nós temos elementos de extrema complexidade e idiosincrasias e particularidades que dificultam esta importação de modelos externos. Exatamente. A questão é que ainda não conseguimos, aqui acho que está uma dimensão que tem que ser muito explorada, lidar com um fenômeno que é transnacional a partir dessa lógica nacional. Quando estamos falando na segurança pública, na segurança nacional, na polícia, nas Forças Armadas, estamos falando de elementos do Estado, do Estado soberano, só que o fenômeno é transnacional. Então o bandido está ali no Rio, mas ele atravessa a fronteira, ele está fora do alcance da autoridade brasileira, seja ela Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ela está fora. E esta transnacionalidade, essa porosidade das fronteiras e essa facilidade de trânsito do crime organizado, seja físico, em se deslocar, ou seja, porque ele opera nessa base, né, de cadeias logísticas, de suprimento, de tráfico... Finanças. Exatamente, de tráfego, né, de trânsito, é que traz essa peculiaridade que até agora não foi compreendida e não foi devidamente equacionada. Mas é justamente por isso. Quando a gente fala em segurança multidimensional, a gente não está falando que nós vamos jogar fora o conceito de segurança pública ou o conceito de segurança nacional. Muito pelo contrário, nós vamos agregá-lo de forma sistêmica. E além de segurança pública e segurança nacional, a gente tem que ter uma perspectiva regionalizada de segurança humana, mas também, impositivamente, justamente por tudo isso que você falou, agregar o componente de segurança comum. Sim. Porque senão não tem como resolver. Segurança comum, segurança compartilhada, segurança coletiva, segurança cooperativa. Exato. Mas esse ingrediente, a meu juízo, pela minha avaliação e apreciação, ainda está bastante distante de ser alcançado. Não tenho dúvida. A questão é que nós temos aqui um contínuo geográfico,
territorial, que é um caminho de fluxo de drogas, fluxos de precursores de drogas, fluxos de pessoas, de armamentos, de dinheiro, de lavagem de dinheiro, de corrupção, que estabelecem um território comum sobre o qual nós não temos o alcance do ponto de vista de dotar de segurança as populações envolvidas. Mas nós vamos explorar essa temática no próximo bloco, é um segundo só, aqui no Brasil Seguro. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Bem-vindo de volta ao Brasil Seguro desta semana com Alessandro Visacro, especialista em segurança multidimensional, em segurança internacional, em análise de defesa e que está conosco numa conversa muito interessante sobre o tema da segurança multidimensional, da sua aplicação sobre as sociedades latino-americanas, sobre os conceitos de segurança pública, segurança nacional e o emprego dos atributos políticos do Estado e da falta de política para dotar as nossas populações das percepções de segurança condizentes com as suas expectativas. Visacro, nós então comentávamos ao final do bloco anterior essa dificuldade de no espaço latino-americano ou americano, né, porque os fluxos não se estancam na fronteira entre Estados Unidos e México, os 3.200 quilômetros lineares. Pelo contrário, ali há um intenso trânsito de criminalidade, de ilícitos, pessoas, bens, contrabando, drogas, armamentos. Armamento de cima para baixo, Isso. né? E o Canadá, inclusive, fentanil e coisas do tipo. Então, temos que pensar as Américas como um espaço integrado para que a criminalidade prospere. E ela tem sido bem sucedida nisso. Eu diria que nós temos dado lição ao mundo no sentido de produzirmos estruturas criminosas muito eficazes e muito resilientes, desde os cartéis mexicanos aos agrupamentos colombianos e, mais recentemente, o Brasil dotando o mundo de uma tecnologia criminal de extrema eficácia, já disseminada por todo o mundo, e com operações nas Américas, PCC, Comando Vermelho e organizações afins. Então, como enfrentar isso, na tua ótica? Só queria chamar a atenção para aquilo que nós destacamos no bloco anterior, as idiosincrasias, né, da América Latina. Nós temos problemas que são só nossos. Não adianta querer importar aquilo que é solução para o leste europeu, aquilo que é solução para o Oriente Médio. A América Latina, ela abriga um enorme paradoxo. Ela é considerada a região mais pacífica do mundo, porque numa perspectiva mais ortodoxa, não tem conflitos entre estados, né? Todavia, ela, ao mesmo tempo, é considerada a região mais perigosa do planeta, mais violenta do planeta. Embora abrigue apenas 8% da população mundial, 1/3 dos homicídios são cometidos na América Latina. Puxando para a nossa realidade, na última década, nos últimos 10 anos, morreram meio milhão de brasileiros, 500 mil pessoas. É um número muito significativo. Em uma década. E quantos morreram, por exemplo, no conflito da Síria, alguma coisa por aí? Só para dar a ordem de grandeza. Eu não vou saber te precisar, não estou com receio de dar um chute aqui, tá. Entendeu? Mas assim, existe um dado que foi do mapa da violência de 2012, tá? Mapa de violência de 2012. Deixa eu ver se minha memória não me trai aqui agora. Os 12 maiores conflitos ao redor do mundo perfizeram um total de 169.574 mortos, num período compreendido entre 2004 e 2007. Tá, o conflito que mais matou foi a Guerra do Iraque, que nesse período matou 76.266. Tanto é que o pico da violência na Al-Qaeda foi nesse período. Abu Musab al-Zarqawi morre em junho de 2006. Né? No mesmo período, repito, os 12 maiores conflitos ao redor do mundo mataram 169.574. O Brasil, no mesmo período, matou 192.804. Então, mais que os 12 maiores conflitos ao redor do mundo somados. Mapa da violência de 2012. Só o Brasil. Só o Brasil. Só o Brasil. Então, assim, são coisas absurdas. Então, a gente precisa entender essas peculiaridades da América Latina. Um enorme paradoxo. É, ao mesmo tempo, a região mais pacífica é a região mais violenta do mundo. Então, a gente tem que partir do princípio que tudo que a gente tem até o momento não está funcionando.
que a gente precisa entender a urgência da situação. É lógico que eu não estou advogando aqui jogar o bebê fora quando vai trocar a água da banheira, mas a gente precisa encarar o problema de frente e construir soluções apropriadas. Torna-se lugar comum a gente, por exemplo, algumas ideias de que só a força coercitiva, só as operações policiais não vão resolver, o emprego das Forças Armadas, você mesmo citou que tem sido de forma recorrente, não tem trazido os resultados esperados. Então a gente tem que partir para aquilo que efetivamente vai dar resultado. A gente tem que adotar uma postura extremamente pragmática, a gente precisa largar um pouco as ideias e parar de discutir ideias e construir resultados, isso é extremamente importante, e de tal forma que a gente vai construir soluções para esse tipo de problema. Porque importar soluções, não adianta, por exemplo, eu pegar, isso é muito comum quando a gente debate, por exemplo, segurança pública, vamos pegar o que deu certo Nova York. Em Nova York, aquilo que deu certo em Amsterdã. Droga em Amsterdã. Assim como na segurança nacional. Não adianta a gente importar aquilo que funcionaria para a Ucrânia ou aquilo que funciona para Israel. É lógico que tudo isso, todos esses estudos de caso, eles trazem contribuições significativas. A gente não pode abandonar o estudo do pensamento estratégico ocidental, a gente não pode abandonar o estudo do pensamento estratégico russo, o estudo do pensamento estratégico oriental, nada disso. Mas a gente precisa entender as nossas realidades, porque os problemas do Brasil são únicos. A gente precisa entender que o Brasil, Minas Gerais é o tamanho da Península Ibérica. É o tamanho da Ucrânia. Minas Gerais é o tamanho da Ucrânia, exatamente. E lembrando que o conflito na Ucrânia está na metade oriental da Ucrânia, né? Tá na bacia do Donetsk, né? Tá. A França é menor que a Bahia, a ilha de Marajó é maior do que a Bélgica. Então a gente precisa entender aquilo que a gente falou sobre o sistema westfaliano na Europa, né, que era o equilíbrio de poder, é a base do pensamento estratégico ocidental. A gente aqui não é exatamente equilíbrio de poder, é a unidade política. Então a gente precisa, até a nossa história corrobora isso. Eu gosto de falar sempre que a Alemanha pode produzir um Moltke, os Estados Unidos pode produzir um Patton, mas só o Brasil produz um Rondon. E isso não é o acaso. Então a gente precisa entender... Não é o acaso, não é pouca coisa. E não é pouca coisa, muito pelo contrário. E não é pouca coisa. Olhar na história da humanidade, Exato. Quem foi capaz de acessar as populações nativas sem exterminá-las. Né? E trazê-las paulatinamente para um contato civilizacional organizado, o Brasil conseguiu, com todas as dificuldades. Mas temos muito mais exemplos de extermínio, né, de violação absoluta de culturas e populações. Eu me pergunto se, depois da Guerra dos 6 Dias, né, o Moshe Dayan foi colocado como o governador militar da Cisjordânia. Né? Eu me pergunto se Luiz Alves de Lima e Silva fosse o governador militar da Cisjordânia, se ainda perduraria esse conflito até hoje. Né? Então, assim... O Duque de Caxias. O Duque de Caxias. Então, assim, eu acho que a gente tem que construir as soluções para os nossos problemas, mas construir de uma maneira muito séria. A gente tem que parar. E aí a gente entra num problema... Mas nós construirmos as soluções para os nossos problemas, você se refere ao Brasil ou à América Latina? Porque eu vejo o problema como um problema regional. O crime organizado, ele não pode ser visto como um crime que termina na fronteira. O PCC está aqui, está no Paraguai, está na Bolívia, está na Colômbia, o cartel colombiano está no Amazonas, está ali em Roraima, o venezuelano da mesma forma. Enfim, tudo junto e misturado. Exato. É um problema regional. Só que a gente precisa de uma liderança regional e o Brasil, ele avoca para si esse papel, pelo menos nominalmente. Então, acredito que, embora seja um problema regional, o Brasil, por todas as suas características e dada a urgência que isso representa hoje para o povo brasileiro, foi o que eu falei, em uma década, 500 mil de mortos. Né? O Brasil, ele... naturalmente, ele deveria assumir esse protagonismo na construção de um arranjo de segurança. Foi até que eu falei, de uma perspectiva regionalizada de segurança humana, construir uma arquitetura robusta de segurança comum, porque esse hoje é o principal problema, e ele não vem dissociado de outras questões, como, por exemplo, a penetração de potências extra-regionais na América Latina. Então, quando a gente pega a Bolívia é um país estratégico, é o único país sul-americano que é ao mesmo tempo andino, platino e andino.
né? Amazônico, andino e platino. Né? E hoje a gente tem o porto de Xangai, no Peru, construído pela China. A China tem projetos de exploração de recursos energéticos na Bolívia, e a Bolívia é o terceiro maior. E minerais no Peru, na Bolívia, em toda a região. Assim, e a Bolívia, essa mesma Bolívia, o Peru é o segundo maior produtor mundial de cocaína, a Bolívia é o terceiro maior produtor mundial de cocaína, ambos têm uma participação, sobretudo a Bolívia, no consumo de cocaína do Brasil, que é o segundo maior consumidor mundial de cocaína, o primeiro maior consumidor de crack, enfim. O Brasil precisa, naturalmente, assumir essa liderança na construção desse problema que é comum. E foi o que eu falei, quando a gente começa a falar em segurança multidimensional, não é uma questão de repressão às redes de ilícitos transnacionais. Isso vem agregado a uma série de elementos geopolíticos extremamente importantes nesse mundo hoje que está passando por todo esse processo de redefinição do sistema internacional. Não, perfeito. Veja, eu acredito que o Brasil tem essa, eu não diria nem vocação, ele tem essa responsabilidade, exatamente, por ser um primus inter pares, de exatamente, assumir esse protagonismo, de tomar dianteira nesses processos, de alocar recursos condizentes com o seu problema e com a repercussão do problema no âmbito regional. Acho que tem alguns exercícios em curso, a Meripol, que é essa organização das polícias das Américas, algumas aproximações entre as agências públicas encarregadas de segurança, Polícia Brasileira, Polícia Paraguaia, há focos de atenção em alguns hotspots, em alguns centros de maior atividade da criminalidade, as tríplices fronteiras, né, ali Paraguai, Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, enfim. Mas isso até agora tem se mostrado insuficiente. Eu não sei se há grandes programas, se há projetos programáticos para efetivamente representarem políticas públicas conjugadas ou a sua materialização no pipeline, né, prontas para serem implementadas. Eu creio que não haja. E também não vejo no Brasil, nesse momento, atenção condizente com o tamanho do problema e com o nível de responsabilidade que o Brasil deveria assumir. Concordo integralmente. Existe uma série de iniciativas positivas, mas essas iniciativas elas não se subordinam a um arranjo político estratégico que deveria estar orientado por uma perspectiva multidimensional. E aí entra um outro problema, é a questão quase que é um problema não é só nacional, a crise persistente da democracia representativa. Então, quando a gente não fala em política de Estado, a gente fala em programa de governo, que são coisas completamente diferentes. Os programas de governo quase sempre não passam de uma mera declaração de intenções, e o que é pior, o horizonte temporal são 4 ou 8 anos, porque se subordina ao ciclo eleitoral. E quando a gente está falando de uma política de Estado para enfrentar um problema tão complexo como esse, isso é completamente insuficiente. Então, a gente precisaria de algo bem mais robusto e bem mais consistente. O prognóstico de tudo que a gente está falando aqui vamos dizer assim, não vou dizer que é pessimista, mas é negativo, porque o que tem que ser feito nós não estamos fazendo. No mínimo insuficiente, né, para atender a velocidade do fenômeno, da criminalidade transnacional organizada e o anseio da população, que quer ver esse problema eliminado do seu cotidiano, porque isso é o maior impedimento para a prosperidade, para a paz social. Agora, você mencionou em algum momento que o Estado Nacional é quase que uma abstração, né? Uma inteléquia, é uma construção racional, ideal, mas com dificuldade da sua materialização, porque é suscetível de fragilidades, de tempos políticos. Da mesma maneira, a democracia, né? O modelo democrático é uma inteléquia. E eu não sei até que ponto nós, ao nos inclinarmos por uma democracia ideal ou idealizada, o que é válido, mas nós nos esquecemos do que seria talvez eu não diria uma democracia prática, uma democracia viável, que seria quase que aviltar o que é o termo ou o conceito de democracia, mas sim em maneiras de se dotar a população sob regimes democráticos de fórmulas de resolução de problemas que escapam às características do regime democrático, alternância de poder, eleições, liberdade de expressão, liberdade de trânsito, enfim. Porque o tema da segurança pública, você bem disse isso, ele não é um tema de governos,
Ele é um tema das sociedades, que é mais até do que de estados. Ele é um tema das sociedades. E nós não temos mecanismos intersociais ou intersocietais para lidar com essa temática. Vamos dizer, o regime hemisférico, né, as organizações que dotam os países do hemisfério de algum grau de coesão e de diálogo e da condução de políticas públicas compartilhadas é muito insuficiente, né? Então, enfim, nós estamos nos aproximando do final do programa, Visacro. Quero deixar 1 minuto para as suas considerações finais sobre esse tema, uma amarração de como você vê a perspectiva da segurança pública nas Américas e no Brasil nos próximos anos. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, despertar para o problema, encarar o problema com a seriedade que ele requer. Também reitero aquilo que eu falei anteriormente, que a gente precisa abandonar um pouco as ideias, a gente precisa parar de discutir ideias e começar a construir soluções de uma maneira muito prática, muito objetiva, muito pragmática. Eu acho que isso é fundamental. E a gente precisa, mais uma vez, construir essas soluções a partir daquilo que são os nossos problemas. A gente precisa fazer o dever de casa, porque se nós não fizermos o dever de casa, por exemplo, o PCC já deixou de ser um problema do Brasil e se transformou num problema latino-americano e dentro desse escopo já está ali, já dentro do radar do Comando Sul dos Estados Unidos, por exemplo, e agora passa a ser uma preocupação da Europa também com o PCC abocanhando esse mercado consumidor no hemisfério norte. Então a gente precisa, isso é só um exemplo, a gente precisa fazer o dever de casa, porque senão vão fazer o dever de casa por nós e nós vamos ficar reclamando, né? Visacro, 10 segundos para você mostrar a capa do seu livro, Massacre, recém-lançado, e onde a nossa audiência pode encontrar. Esse livro fala sobre o uso da força numa perspectiva ética, moral e legal, chama Massacre, o tênue limite entre o bem e o mal, no site da editora Grifos, www.editoragrifos.com.br, Grifos com 2 Fs e um S no final. Muito obrigado. Obrigado a você, com Alessandro Visacro, analista de segurança multidimensional, de defesa e segurança. Eu encerro o programa de hoje, o Brasil Seguro dessa semana, e espero você na nossa próxima edição. Até lá!